Amigos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. É com muita alegria que reiniciamos o nosso Prosa Sociológicas 2026 e esse ano com muitas novidades para vocês. Bom dia, José Geraldo. Bom dia, Jomar. Este ano nós vamos iniciar uma série junto com os grandes estudiosos de sociologia. Não vamos parar, vamos continuar, mas vamos iniciar uma série sobre as fronteiras da sociologia, os seus conceitos, os seus limites, onde a gente vai aprofundar mais nessa base conceitual do que é sociologia. E aí, finalmente, poderemos partir para o estudo da nossa contemporaneidade, principalmente a brasileira. Então, Zé, vamos começar, que eu vou te perguntar o que é a sociologia. Finalmente, depois de um ano estudando, você vai dizer para nós o que é a sociologia. Pois é, Jomar. A gente vai gravando e vai repensando as coisas, né? Esse talvez devesse ser o primeiro programa. Mas o problema é que o nosso ouvinte também, ele não assiste na sequência que a gente... Então, essa sequência pouco importa. Mas a gente vai começar por essa pergunta que você fez. Isso é interessante porque quando a gente pensa no que é a sociologia, tá vendo? A pergunta podia ser para que a sociologia? Uhum. Mas o que é remete à ideia, digamos assim... De essência. Ou da singularidade, da diferença, ou seja, qual é a diferença da sociologia para outros saberes? Uhum. Qual é a singularidade, ou seja, o que, digamos assim, demarca de algum modo os limites da sociologia com outros saberes, não apenas com saberes científicos. Então vamos pensar, essa é a pergunta fundamental, o que é a sociologia? Eu costumo fazer essa pergunta para os meus alunos, quando estou dando a introdução à sociologia. Eu costumo dizer assim, vocês vão me responder essa pergunta com uma frase com 3 palavras. Tipo, a sociologia é uma... Quer dizer, o que é a sociologia? A sociologia é uma ciência. Uhum. Aí vem a questão, quer dizer que a sociologia é uma ciência, que fronteira que isso demarca? Uhum. Ou seja, dizer que a sociologia é uma ciência, isso retira ela de onde e coloca onde? Quer dizer, que diferença, que particularidade a sociologia ganha quando alguém diz que ela é uma ciência? E essa é a primeira definição. Se a gente quiser dizer alguma coisa sobre a sociologia, pouquíssimas palavras, dizer alguma coisa que não é tudo sobre ela, mas que já é uma coisa importante sobre ela, basta dizer que ela é uma ciência. Porque isso já demarca algumas fronteiras importantes. Talvez a primeira seja uma fronteira com o senso comum, ou então com a opinião. Uhum. O que a gente mais tem na vida, João Mário, é a opinião. A gente tem opinião sobre tudo. É verdade. Sobre tudo. Tem gente que tem opinião sobre a Lua, sobre se o homem foi ou não foi à Lua. Tem gente que tem opinião se a Terra é quadrada, retangular, triangular. Sobre a vacina da Covid. Opinião. Está vendo? Se a sociologia é uma ciência, então ela não é uma opinião. Pelo contrário, ela é inimiga da opinião. Ela tem uma aversão à opinião, embora ela não se preocupe com a opinião que se preocupa com ela. Porque, veja bem, vamos tentar demarcar bem essa fronteira. O que é uma opinião? E qual a sua origem? Qual é a origem das opiniões? Ou então, para que serve? Vamos pensar, ser utilitarista ou pragmático. Para que serve uma opinião? É bom a gente ter opinião sobre tanta coisa? Veja bem, João Marcos, primeira coisa, opinião
ela pertence ao mundo da imaginação. A opinião, ela é da fantasia. Quem tem opinião não sabe disso, não. Mas a opinião, ela pertence ao mundo da fantasia. E tem gente, e não é pouca gente, que vive no mundo da opinião. A cabeça é repleta de opiniões, as pessoas se orientam por opiniões e até pedem opiniões a outras pessoas. O mundo da opinião é o mundo do eu acho. É o mundo da fantasia, é o mundo da imaginação, eu acho. Opiniões, Jomar, elas, além de... Outra característica delas é que elas são superficiais. Toda opinião é horizontal, toda opinião ela é superficial, ou seja, o que está na superfície é a aparência das coisas. Entendi. Uma coisa é o que as coisas parecem ser. Por exemplo, você pode olhar para a lua à noite e imaginar que ela seja do tamanho de um prato que você põe à mesa, ou do tamanho de um queijo. Ou você pode olhar para a lua à noite e, pela aparência dela, principalmente se for em noite de lua cheia, você querer jogar pedra na lua, porque você não sabe... Está vendo? Você se engana pela aparência. As aparências enganam, o senso comum até repete essa expressão, só que o senso comum não leva a sério isso, a opinião não leva a sério. E por isso toda opinião é ingênua. Ou seja, toda opinião é enganosa. As opiniões, Jomar, elas, digamos assim, de onde que elas surgem? Esse monte de opiniões que a gente tem. Por exemplo, a opinião de que o time de futebol que eu torço é o melhor. Ou então, segundo Fernando Pessoa, a opinião de que o Tejo, que corre pela aldeia dele, é maior e mais belo do que o Tejo. Está vendo? De onde que surgem as opiniões? Primeiro, a gente já falou da aparência. Segundo, elas saem da cartola. Ou seja, a cartola é um lugar onde o mago retira as suas ilusões. Opinião sai da cartola. O que significa isso? Que as opiniões, quaisquer que sejam elas, e sobre o que quer que seja, e a opinião sobre tudo, as opiniões, elas não são concebidas, elas não são elaboradas com base em problemas bem elaborados. O que significa, Jomar, que para a ciência, quem fala isso é o filósofo da ciência chamado Gaston Bachelard. Ele tem um livro que chama Formação do Espírito Científico, e lá ele diz o seguinte, que para a ciência a opinião é o principal obstáculo. Está vendo? A opinião não apenas não é conhecimento, é ilusão de conhecimento. E essa ilusão de conhecimento, essa clareza, que toda pessoa que tem opinião bem formada tem, a clareza imensa, toda essa clareza, na verdade, é um obstáculo ao conhecimento. E, portanto, quanto mais formada uma opinião, não sei se você já se deparou com essa ideia, você vai conversar com ela, eu já tenho uma opinião formada. Está vendo? Quanto mais formada a opinião, significa que mais cabeça dura. É verdade. Ele tem mais certeza da opinião mais certeza, dele. Quanto maior a ignorância, maior a certeza dela. A estupidez, talvez. Está vendo? Porque a ignorância, ela é ingênua no sentido assim, de que ela não conhece. Agora, o pior é a estupidez. Essa opinião, ela está mais próxima da estupidez no sentido da cabeça fechada, da cabeça dura, daquela pessoa, daquele sujeito que é inabordável, porque ele não sai, ele não arreda pé do mundo das opiniões que ele tem. Está vendo, Jomar? Os sociólogos, eles não têm opinião sobre os fatos sociais. Já aconteceu, como eu já sou bem velho, ao longo da vida, de alguém, até mesmo da imprensa, acontece um
uma coisa qualquer, as crueldades com o cão Orelha, aí eles vão entrevistar um sociólogo e perguntam assim, como sociólogo, qual é a sua opinião sobre isso? Aí pronto, eu digo assim, Já jogou você como no chão. sociólogo, primeiro é que você já desqualificou a minha fala, a não ser que não saiba o que é opinião. E segundo é que sociólogo não tem opinião sobre os fatos sociais, assim como cientista não tem opinião. Como cientista, não. Todo cientista, além de ser cientista, é um ser humano. Mas, enquanto cientista, ele não tem opinião. Está vendo? Dizer que a sociologia é uma ciência se demarca uma fronteira com esse tipo de imaginação, que nem é de conhecimento, nem é de saber. Quer dizer, não dá para chamar a opinião de um tipo de saber. Exatamente porque opinião é da imaginação. Outra fronteira, a sociologia é uma ciência, tá bom. Tá. Outra fronteira é com a religião. Antes de você entrar na religião, eu acho que é importante, talvez, falar um pouquinho do que vem a ser ciência, já que ciência não é opinião. Ciência é o quê, Zé? Esse vai ser um ponto que a gente vai conversar longamente sobre ele nessa Mais pra sequência. frente. Tá. Mas vamos antecipar uma ideia. Toda a ciência ela é fundada, ela surge, o pressuposto para a existência de uma ciência. A primeira batalha que a ciência tem aqui é de que existe um objeto conhecível. E esse objeto conhecível, ele ainda não é conhecido. Ou seja, existe um objeto conhecível, portanto pesquisável. Tá vendo? A ciência só lida com o que é conhecível. O que é com real, o que é né? pesquisável, com o que é observável. Por isso que não existe ciência de Deus, porque como que você vai pesquisar, Deus não é conhecer, um objeto né? empírico. É um objeto que não é conhecível ou Isso. pesquisável. Então, portanto, não é um objeto desse ponto de vista, né? Mas a gente vai voltar nesse ponto. Tá. Mas veja bem, a religião, ela é... E aí, quando a gente vai falar da religião, digamos assim, da fronteira da ciência com a religião, a gente acaba falando também de ciência. Por exemplo, você perguntou o que é a ciência. E vamos pensar no que é a ciência, na diferença dela para a religião. A ciência promete descobertas. Essa é a ideia da ciência. Vou fazer pesquisa e, a partir das pesquisas, nós vamos fazer descobertas. Então, talvez uma característica forte na ciência é isso. Quer dizer, o mundo da ciência é o mundo das descobertas. A religião, ela contém revelações. A religião, ela te promete revelações, ela te faz revelações. A ciência te promete fazer descobertas. Essa é uma diferença fundamental. Decorrente daí, mas também um pouco diferente, toda religião, isso é uma característica da religião, ela envolve doutrina e doutrinação. Da natureza, ela tem uma doutrina. E isso implica, por exemplo, em catecismo, homilia, pregação. Está vendo? Isso é uma difusão da doutrina, isso é uma doutrinação. A religião tem doutrina e, portanto, ela tem que fazer doutrinação, senão a doutrina desaparece com as sucessivas gerações. Já a ciência, Jomar, ela não exige... A revelação exige fé. Se você não tem fé na revelação, você não aceita. A ciência não exige fé em suas descobertas. Quando um cientista qualquer, e isso acontece o tempo todo na ciência, faz descobertas, ele não exige que você tenha fé. Ele não exige que você tenha crença na descoberta dele. Por quê? Porque a ciência lida com teorias válidas. Demonstráveis. Enquanto que a religião lida com revelações verdadeiras. Está vendo? Revelações verdadeiras, religião. Teorias válidas,
ciência. E o que a ciência aceita como uma teoria válida? É uma teoria que ainda não foi refutada. Mas aí, para ela ser válida, ela tem que ser refutável. Uhum. Ou seja, ela é resultado de uma pesquisa sobre um objeto observável. E a teoria científica, a descoberta, esta teoria, ela tem que ser refutável. Ou seja, quem chegou àquela conclusão tem que expor, mostrar todos os caminhos que percorreu e o que foi achando ao longo do caminho para chegar àquela conclusão. Então, ela é refutável. Se ela for refutável, ela é aceita, até que ela seja refutada. Se ela for refutada, ela perde a validade. Não deixou de ser verdadeira. Não, ela nunca foi verdadeira. A ciência não promete a verdade para ninguém. Ela promete descobertas, publica essas descobertas em teorias. E essas teorias têm validade até que seja invalidada. Por isso é que a teoria científica ela tem que ser falseada. E para ser falseada, ela tem que ter o elemento de falseabilidade. Eu te dou uma opinião, digamos assim, e eu tenho que te fornecer o caminho que eu utilizei para construir essa opinião. E se você tem que ter método, portanto, coisa que a opinião não tem. Veja bem, João, se a sociologia é uma ciência, então o professor de sociologia não é um doutrinador, porque quem tem doutrina é religião, a ciência não tem doutrina. Então não há doutrinador sem doutrina. Por que muita gente não gosta da sociologia, digamos assim? Por que a religião às vezes implica com a sociologia? Talvez menos a religião e mais a religiosidade e suas conexões inexplicáveis com a política. Por que a religião, o senso comum, implica com a sociologia? Porque, veja bem, se a opinião é da fantasia, a sociologia, ela, o tempo todo, chama os sujeitos para a realidade. Ela chama os sujeitos para o mundo. Então, ainda que a sociologia nada diga sobre a opinião, porque as opiniões são irrefutáveis, assim como as crenças. Então, daí não há como refutar a sua opinião. Não há como refutar a sua crença. Então, a sociologia, ela, ainda que ela não refute, ela o tempo todo está chamando os sujeitos para um mundo que não é o mundo da religião e nem o mundo da opinião. Tá vendo? Essa é uma fronteira. A outra fronteira é com a filosofia. Quer dizer, a história da ciência, no geral, não só da sociologia, é uma história, e essa é ruim, de demarcar uma fronteira com a filosofia. E aí vamos deixar claro, a filosofia é diferente de ciência. Com certeza. A filosofia ela existe, digamos assim, desde Sócrates. Portanto, há quase, 2.500 anos. Por aí. A ciência, ela é do século XVI. Se afirma no XVII com a Revolução Científica. Talvez o século das grandes descobertas científicas. Aí a ciência se impõe. Mas a sociologia é do século XIX. Está vendo a diferença entre sociologia e filosofia do ponto de vista da longevidade? A filosofia existe, digamos, há 2.500 anos. A sociologia não tem 2 séculos ainda. O objeto, digamos assim, da filosofia, ele é suprassensível. O que significa que ele só pode ser abordado pelo pensamento. Ou seja, o objeto da filosofia, o humano, ele é abordado pelo pensamento. Está vendo? A ciência conhece, a filosofia pensa. Mas também filosofia é diferente de religião, porque a filosofia não exige crença Nem fé. E nem fé.
É claro que é diferente o critério dela do critério da ciência. Para a filosofia, o enunciado válido é aquele que não é contraditório. Uhum. Que segue as leis da lógica. Está vendo? Lógica. É por isso, Gilmar, que o senso comum também não gosta de lógica. Não gosta de filosofia. Se as pessoas aprendessem lógica, tem duas coisas que se as pessoas aprendessem na vida, um pouco de estatística, um pouco de matemática, e lógica. Se as pessoas aprendessem lógica na vida, muita coisa não entraria na cabeça delas exatamente porque essas coisas não têm lógica. Está vendo? A filosofia é lógica, é pensamento. A ciência é conhecimento. E, por fim, só para a gente não dizer que, para não confundir senso comum, opinião, senso comum é opinião. Mas existem os saberes populares, que não é a mesma coisa que senso comum. O que são saberes populares? Tradicionais. Os saberes populares, a primeira diferença é isso, é que eles resultam da vivência comunitária. Conhecimento sobre plantas, por exemplo, planta, chazinho, tal, a coisa toda. Gilmar, conhecimento sobre mudanças climáticas. Os saberes populares têm uma interpretação sobre isso. Quando você conversa com pessoas mais velhas, eles te relatam. Por exemplo, eu, como sou mais velho, e como sou professor há muitas décadas, eu lembro que quando eu fazia graduação, e quando eu comecei a dar aula na graduação, 40 anos atrás, as salas de aula não eram tão ventiladas quanto hoje. Não tinham ventiladores. Ar-condicionado, nem pensar, isso não existia. Existia, mas não era... E as salas de aula não eram tão quentes quanto são hoje. Hoje elas são repletas de ventiladores e... Calorentas. Está vendo? Os saberes populares sabem isso. O alojamento dos saberes populares é a tradição. Os saberes populares são validados pela tradição. Está vendo? E isso é diferente da ciência. Mas tradição é diferente de opinião. Porque quem valida a opinião é quem tem a opinião, eu acho. Está vendo? Os saberes populares têm a ver com a tradição. Existem algumas ciências que já dialogam com os saberes populares, no sentido mesmo de quebrar essa fronteira. Ciências da natureza. A fitoterapia, por exemplo, que vai pesquisar essas plantas e verificar qual que é realmente a validade disso. Mas há, por exemplo, a biologia, a ecologia, os saberes ambientais já dialogam muito com os saberes populares. Está vendo? O inabordável mesmo é o senso comum. Está vendo? Fronteiras. Dizer que a sociologia é uma ciência significa que ela não é uma crença, que ela não é uma opinião, que ela não é um pensamento, tal qual é filosófico, e nem ela é um saber validado pela tradição. A ciência é diferente desses saberes, e a sociologia é uma ciência. A gente vai ter que definir, posteriormente, que ciência é essa chamada sociologia, que não é opinião, que não é crença, que não é doutrinação. Muito bom, Zé Geraldo. Esse é o nosso primeiro programa dessa nova série de conceitos e fronteiras da sociologia. E eu acho que a gente só abordou esse tema, a gente precisa aprofundar mais a respeito de sociologia e as suas fronteiras, mas fica para o próximo episódio. Queria agradecer ao Grupo Educação, Ética e Cidadania, que possibilita esse programa, ao Pedro, que está ali fora das câmeras, coordenando tudo, né? E nos vemos semana que vem. Até lá. Até lá.